A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje invocar a proteção de Santa Teresinha do Menino Jesus, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pelas nossas famílias, por nós e por todas as intenções que estão em nossos corações. Santa Teresinha, rogai por nós. Capítulo 13. Insensatez da idolatria. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus por deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam, por meio delas, que seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura, porque talvez eles caíram no erro, procurando Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo entre suas obras, eles as observam com cuidado e porque eles as consideram belas, deixam-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque se eles possuíram luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é o Senhor? Mas são desgraçados e esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses a obras de mãos humanas. O ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil a que outrora certa mão deu forma. Assim, um lenhador cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente, ele lhe tirou toda a casca e, com a habilidade do seu ofício, fez dela um móvel útil para o seu uso. Com as sobras de seu trabalho, cozinhou comida com que se saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada, não passando de madeira torcida e toda cheia de nós, contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-las. Ele a trabalhou com toda a arte que adquirira e deu-lhe a semelhança de um homem, ou o aspecto de algum vil animal. Pôs-lhe vermelhão uma demão de uma tinta encarnada e encobriu-lhe cuidadosamente todo defeito. Em seguida, preparou-lhe um nicho digno dele e o fixou à parede, segurando-o com um prego. Foi por medo que caísse que tomou este cuidado, porque sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio.
Mas quando lhe implora por seus bens, seus casamentos, seus filhos, não se envergonha de falar ao que é inanimado e pede saúde ao que é desprezível. Reclama a vida ao que é morto e procura socorro no que é débil. E, para uma viagem, invoca o que não pode andar. Para um lucro, um trabalho. O bom êxito de uma obra de suas mãos pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Capítulo 14. Outro, por sua vez, que quer navegar e se prepara para atravessar as impetuosas ondas. Invoca um madeiro de pior qualidade que o navio que o leva. Porque o desejo do lucro inventou o navio, e uma hábil sabedoria dirigiu sua construção. Mas sois vós, Pai, que o governais pela vossa providência, porque se abriste caminho, mesmo no mar, e uma rota segura no meio das ondas, mostrando por aí que vós podeis tirar do perigo aquele que as afronta, mesmo sem os meios. Quereis, entretanto, que não sejam inúteis as obras de vossa sabedoria. Por isso, os homens confiam a própria vida a um pouco de madeira e atravessam em segurança as ondas num navio. Assim, com efeito, quando, na origem dos tempos, fizestes perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava. Conservou para o mundo o germe de uma geração, porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça, mas maldito é o ídolo, ele e o que o fez. Este, porque o formou. Aquele porque, sendo corruptível, leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto a sua impiedade, e a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo porque também os ídolos nas nações serão julgados na criação de Deus. Eles se tornaram uma abominação, objetos de escândalo para os homens e laços para os pés dos insensatos. Origem da idolatria. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo e, por causa disso, Deus decidiu a sua destruição para breve. Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho tão cedo arrebatado, honrou em seguida como a um Deus, aquele que não passava de um morto, e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Este costume ímpio, tendo se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também, em consequência das ordens dos príncipes, que se adoraram imagens esculpidas, porque aqueles que não podiam honrar pessoalmente, porque moravam longe deles, fizeram representar o que se achava distante e expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe com seu zelo, como se estivesse presente. E isto contribuiu ainda para o estabelecimento deste culto. Mesmo entre os que não conheciam o rei, foi a ambição do artista que talvez, querendo agradar ao soberano, deu-lhe por sua arte a semelhança do belo. E a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve
tornou-se por Deus aquele que tinham honrado como homem. E isso foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Consequência da idolatria. Como se não bastasse terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos ou entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas. Eles já não guardam a honestidade nem na vida, nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil, ou o ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudícias. Porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo o mal. Seus adeptos incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injustiça, ou sem escrúpulo juram falso, porque confiando em ídolos inanimados, esperam não ser punidos por má fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo, porque eles desconhecerão a Deus, aperfeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados por desprezo à santidade da religião, de terem feito juramentos enganadores. Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Capítulo 15. Paralelo entre os adoradores do verdadeiro Deus e os idólatras. Mas vós, Deus nosso, sois benfazejo e verdadeiro. Vós sois paciente e tudo governais com misericórdia. Com efeito, mesmo se pecamos, somos vossos, porque conhecemos vosso poder. Mas não perecemos, cientes de que somos considerados como vossos, porque conhecer-vos é a perfeita justiça. E conhecer vosso poder é a raiz da imortalidade. Não fomos seduzidos pelas invenções da arte corruptora dos homens, nem pelo vão trabalho dos pintores, borrada figura de cores misturadas, cuja vista excita os desejos dos insensatos. Fantasma inanimado de uma imagem sem vida que provoca a paixão. Cativados pelo mal, não merecem esperar senão o mal. Os que o fazem, os que o amam e os que o veneram. Eis, portanto, um oleiro que amassa laboriosamente a terra mole e forma diversos objetos para nosso uso. Mas da mesma argila faz vasos destinados a fins nobres e outros, indiferentemente, para usos opostos. Para qual destes usos cada vaso será aplicado? O oleiro será o juiz. Do mesmo barro, forma também, como obreiro perverso, uma vã divindade. Ele que, ainda há pouco, nasceu da terra, e em breve voltará a ela, onde foi tirado. Quando lhe serão pedidas as contas de sua vida, e mesmo ele mesmo não tem preocupação alguma com o próprio desfalecimento, nem com a brevidade da vida.
Ele rivaliza, pelo contrário, com aqueles que trabalham o ouro e a prata. Imita os que trabalham o cobre. Pó é o seu coração, mas viu que a terra a sua esperança, e põe sua glória em fabricar objetos enganadores. E mais desprezível que o barro é sua vida, porque não reconheceu aquele que o formou, aquele que lhe inspirou uma alma ativa e lhe insultou o espírito vital. Para ele, a vida é um divertimento e nossa existência é um mercado lucrativo. Porque, diz ele, é preciso aproveitar-se de tudo, mesmo do mal. Mais que qualquer outro, esse homem sabe que peca, fazendo do mesmo barro vasos frágeis e ídolos. Ora, verdadeiramente, muitos insensatos, mais infortunados que a alma da criança, são os inimigos de vosso povo, que o oprimiram, porque eles também tiveram por deuses todos os ídolos das nações, que não podem servir-se de seus olhos para ver, que não têm nariz para aspirar o ar, nem ouvidos para ouvir, nem os dedos das mãos para apalpar, e cujos pés são incapazes de andar. Foi com efeito um homem que o fez. Formou-os alguém que recebeu a alma de empréstimo. Nenhum homem pode fazer um Deus, mesmo semelhante a si próprio. Porque sendo ele próprio imortal, morto é tudo que produz com suas mãos ímpias. De fato, ele vale mais que os objetos que venera. Ele, pelo menos, tem vida, enquanto os ídolos não a têm. Chega-se até a adorar os mais odiosos animais, que são piores ainda que os outros animais irracionais, que nem mesmo possuem o que outros seres vivos possuem, bastante beleza para serem amados, e que foram excluídos da aprovação e da bênção de Deus. Capítulo 16. Deus trata cada um segundo seus méritos. Por isso, foram justamente castigados por animais dessa espécie e atormentados por uma multidão de animais. Em vez de feri-lo assim, vós favorecieis vosso povo, satisfazendo por um alimento surpreendente o ardor de seu apetite e oferecendo-lhe por alimento codernizes, de tal modo que aqueles, malgrado sua fome, diante do aspecto hediondo de animais enviados contra eles, experimentaram a náusea. Estes, após uma curta privação, receberam um alimento maravilhoso, pois era preciso que os primeiros, os opressores, fossem oprimidos por uma inexorável fome, e que aos outros fosse apenas mostrados os tormentos suportados por seus inimigos. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pereceram com a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Foram por pouco tempo atormentados para sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação e lhes lembrava o preceito de vossa lei. E quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Com isso, mostráveis a vossos inimigos que sois vós que livrais de todo mal. Quanto a eles, as mordeduras dos gafanhotos e das moscas os matavam, e não se encontrou remédio para salvar sua vida,
porque mereciam ser castigados por tais instrumentos. Mas a vossos filhos, mesmo os dentes de serpentes venenosas, não os puderam vencer, porque, sobrevindo a vossa misericórdia, curou-os. Eram picados para que se lembrassem de vossas palavras, e em seguida ficavam curados, para que não viesse a esquecê-las completamente e a subtraírem de vosso benefício. Não foi uma erva nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor, porque vós sois Senhor da vida e da morte. Vós conduzis as portas do Hades e de lá tirais. Enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que o Hades já recebeu. Escapar à vossa mão é impossível, e os ímpios, que recusaram conhecer-vos, foram fustigados pela força de vosso braço, perseguidos por chuvas extraordinárias, saraivas e implacáveis tempestades e consumidos pelos fogos dos raios. O que havia de mais admirável ainda é que, na água que tudo extingue, o fogo tomava mais violência, porque o universo toma a defesa dos justos. Ora, a chama temperava seu ardor, para não queimar os animais enviados contra os ímpios, para que estes se apercebessem e reconhecessem que eram perseguidos pelo julgamento de Deus. Ora, excedendo sua força habitual, o fogo ardia, mesmo no meio da água, para destruir os frutos de uma terra iníqua. Mas, pelo contrário, foi como com o alimento dos anjos que alimentastes vosso povo. E foi do céu que, sem fadiga, vós lhe enviastes um pão já preparado, contendo em si todas as delícias e adaptando-se a todos os gostos. Essa substância que dáveis se parecia com a doçura que mostráveis a vossos filhos. Ela se adaptava ao desejo de quem a comia e transformava-se naquilo que cada qual desejava. Embora fosse como neve e gelo, ela suportava o fogo sem se fundir, para mostrar que era para os inimigos que o fogo destruía as colheitas, quando ardia apesar da saraíva e brilhava debaixo de chuvas, enquanto que, quando se tratava de alimentar os justos, até perdia sua natural violência. A criatura que vos é submissa a vós, seu Criador, aumenta sua força para castigar os maus e os modera para o bem dos que puseram em vós sua fé. Do mesmo modo, transformado em tudo o que se queria, servia a vós generosidade que a todos alimenta, segundo a vontade dos que dela tinham necessidade, para que os filhos que vós amais, Senhor, aprendessem que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas é a vossa palavra que conserva em vida aqueles que creem em vós. O que não era destruído pelo fogo fundia-se ao simples calor de um raio de sol, para que soubesse que é preciso antecipar-se ao sol, para vos agradecer e que é preciso adorar-vos antes de raiar o dia, porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno, que se derramará como água inútil.
A praga das trevas, a consciência atormenta também os idólatras. Capítulo 17. Em verdade, grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor. Por isso, as almas grosseiras caíram no erro, por terem acreditado que podiam oprimir a santa nação. Os ímpios, prisioneiros das trevas e encarcerados por uma longa noite, jaziam encerrados em suas casas, tentando escapar à vossa incessante vigilância. Depois de terem imaginado que, com seus secretos pecados, ficariam escondidos sob o sombrio véu do esquecimento, eles se viram dispersados como presa de um terrível espanto e amedrontados por alucinações. Mesmo o canto mais afastado em que se abrigavam não os punha ao abrigo do terror. Ruídos aterradores ressoavam em torno deles, e taciturnos espectros de lúgubre aspecto lhe apareciam. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar, e a luz brilhante dos astros era impotente para alumiar essa noite sombria. Mas aparecia-lhes de súbito nada mais que uma chama aterradora, e tomados de terror por essa visão fugitiva, julgavam essas aparições mais terríveis ainda. A arte dos mágicos se mostrou ilusória, e esta sabedoria a que eles pretendiam evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. Aqueles que se jactavam de banir das almas doentes o terror e a perturbação. Eram eles mesmos atormentados por um ridículo temor. Mesmo quando nada de mais grave os aterrorizava, a passagem dos animais e o silvo das serpentes punham-nos fora de si, e eles morriam de medo. Recusavam-se até mesmo contemplar essa atmosfera, a qual nada podia escapar, porque a maldade, condenada por seus próprios testemunhos, é medrosa e, sob o peso da consciência, supõe sempre o pior, pois o temor não é outra coisa que a privação dos socorros trazidos pela reflexão, porque quanto menor for a sua alma, a esperança de auxílio, tanto mais penosa é a ignorância daquilo de que se tem medo. Eles, durante essa noite de impotência, saída dos recantos do Hades imponente, dormiam num mesmo sono, agitados de um lado pelo terror dos espectros e paralisados de outro pelo desfalecimento da alma, pois era um pavor repentino e inesperado o que se abatera sobre eles. E todo aquele que caía sem força ficava como que preso e encerrado num cárcere sem ferros. Fosse ele camponês ou pastor, ou o operário que se afadiga sozinho no seu trabalho. Uma vez surpreendido, tinha de suportar a inevitável necessidade, porque todos estavam ligados por uma mesma cadeia de trevas. O silvo do vento, o canto harmonioso dos passarinhos nos ramos espessos, o murmúrio da água correndo precipitadamente, o estrondo das rochas que se despenhavam, a carreira invisível dos animais que saltavam, os urros dos animais selvagens, o eco que repercutia nas cavidades dos montes, tudo os paralisava de terror.
enquanto o mundo inteiro era alumiado de uma brilhante luz e sem obstáculos se entregava às suas ocupações, somente sobre eles se estendia uma pesada noite, imagem das trevas que mais tarde os devia acolher, e eram para si mesmos um peso mais insuportável que essa escuridão. Capítulo 18. Contudo, para vossos santos havia uma luz brilhantíssima. Sem verem seus semblantes, os outros ouviam-lhes a voz, e julgavam-nos felizes por não sofrerem os mesmos tormentos. Davam-lhe graças porque não se vingavam dos maus tratos suportados e pediam-lhes perdão de sua inimizade. Pelo contrário, vós destes uma coluna luminosa para guiá-los na sua marcha para o desconhecido, como um sol que, sem incomodá-los, alumiava seu glorioso êxodo. Mas eles bem mereciam ser privados da luz e aprisionados nas trevas. Eles que tinham encerrado em prisões os vossos filhos, através dos quais a incorruptível luz da lei se devia comunicar ao mundo. Morte dos primogênitos. Também tinham resolvido levar à morte os filhos dos santos, mas um deles foi exposto e salvo. Para puni-los, fizestes perecer em multidão os seus filhos. E todos juntos vós os aniquilastes na profundeza das águas. Essa mesma noite tinha sido conhecida de antemão por vós, por nossos pais, para que, conhecendo bem em que juramentos confiavam, ficassem cheios de coragem. Assim vosso povo esperava tanto a salvação dos justos como a perdição dos ímpios. E, pelo mesmo fato de terdes destruído nossos inimigos, vós nos convidastes a ser vossos e nós honrastes. Por isso, os santos filhos dos justos ofereciam secretamente um sacrifício, de comum acordo estabeleciam um pacto divino, que os santos participariam dos mesmos bens e correriam os mesmos perigos, e entoavam já os hinos de seus pais. Quando se elevaram os gritos confusos dos inimigos e se espalharam as lamentações dos que choravam seus filhos, uma mesma sentença feria o escravo e o senhor. O homem do povo sofria o mesmo castigo que o rei. Todos igualmente tinham um número incalculável de mortos abatidos da mesma maneira, e sobreviventes não eram suficientes para sepultá-los, porque, num instante, sua melhor geração era exterminada. Depois de terem permanecido incrédulos por causa de seus sortilégios, reconheceram, vendo morrer seus primogênitos, que este povo era verdadeiramente filho de Deus, porque, quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, vossa palavra todo-poderosa desceu dos céus e do trono real, e qual um implacável guerreiro, arremessou-se sobre a terra, condenada à ruína. De pé, ela tudo encheu de morte, e pisando na terra, tocava os céus. No mesmo instante, visões e sonhos terríveis os perturbaram, e temores inesperados os assaltaram, tombando aqui e acolá semi-mortos, elevavam a causa da morte que os atingia,
porque os sonhos que os tinha agitado tinham nos informado antecipadamente para que eles não perecessem sem conhecer a causa de sua desgraça. Verdade é que a prova da morte feriu também os justos, e numerosos foram os que ela abateu no deserto. Mas a ira de Deus não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível se apressou a tomar sua defesa, servindo-se das armas de seu ministério pessoal, a oração e o sacrifício expiatório do incenso. Opôs-se à ira e pôs fim ao flagelo, mostrando que era vosso servo. Dominou a revolta, não pela força física, nem pela força das armas, mas pela sua palavra deteve aquele que castigava, relembrando-lhe os juramentos feitos aos antepassados e a aliança estabelecida. Já os mortos se amontoavam uns sobre os outros. Quando ele interveio, deteve a cólera e afastou-a dos vivos. Na sua longa vestimenta estava representado o universo inteiro. Nas 4 fileiras de pedras, os nomes gloriosos dos patriarcas. E no diadema de sua cabeça, Vossa Majestade. Diante dessas coisas, cedeu o exterminador. E foi diante dessas coisas que retrocedeu, porque a simples demonstração de vossa ira era insuficiente. Capítulo 19. A passagem do Mar Vermelho. Quanto aos ímpios, inexorável foi a ira que os perseguiu até o fim, porque Deus previa o que eles haveriam de fazer. Isso é, depois de terem deixado partir os justos, instalando mesmo que fossem embora, mudariam de opinião e os perseguiriam. Na verdade, eles estavam ainda enlutados e gemiam ainda sob a tumba de seus mortos, quando loucamente tomaram outra resolução e perseguiram, como a fugitivos, aqueles aos quais tinham rogado que partissem. Um merecido destino os impelia a esse proceder extremo e os atirava no ouvido dos acontecimentos passados, para que sofressem em meio a tormentos um castigo completo e fossem feridos de uma morte insólita, enquanto o vosso povo tentava uma extraordinária passagem. É que toda a criação, obedecendo às vossas ordens, foi remodelada em sua natureza, para que vossos filhos fossem conservados ilesos. Foi vista uma nuvem cobrir o acampamento, e a terra seca surgir do que tinha sido água. Um caminho viável formar-se no Mar Vermelho, e um campo verdejante emergir das ondas impetuosas. Por aí passou toda ela, a nação dos que vossa mão protegia, e que viram singulares prodígios, iam como cavalos conduzidos à pastagem, e saltavam como cordeiros, glorificando a vós, Senhor, seu libertador, porque eles se lembravam ainda do que tinham acontecido na terra estrangeira, como a terra, contrariando a geração dos vivos. Tinha produzido moscas e, como o rio, em lugar de peixes, tinha lançado fora uma multidão de rãs. Mais tarde, viram ainda nascer uma nova espécie de pássaros, quando, premidos pela cobiça, pediram manjares delicados. Portanto, para satisfazê-los, codornizes subiram do mar. Os castigos não surpreenderam os pecadores, sem que fossem antes advertidos pela violência dos raios. Suportavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos,
mas estes reduziram à escravidão hóspedes que tinham sido benfeitores. E isso não é tudo. Haverá algo a mais que um castigo qualquer para aqueles que acolheram mal os estrangeiros. Mas estes, a princípio, receberam bem seus hóspedes e conheceram-lhes a participação em seus direitos. Em seguida, eles os encheram de males. Do mesmo modo, foram feridos de cegueira, como aqueles homens às portas do justo, quando, envolvidos por uma profunda escuridão, procuravam cada um de seu lado o caminho para suas casas. Conclusão. Assim, os elementos mudavam suas propriedades entre si. Como na harpa, os sons mudam de ritmo, conservando a mesma tonalidade. É o que se pode verificar perfeitamente quando se consideram estes acontecimentos. Os seres terrestres tornavam-se aquáticos e os que nadavam passavam à terra. O fogo era mais violento debaixo da chuva e a água esquecia a propriedade que tem de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que as atravessavam e não liquefaziam este alimento celeste semelhante ao gelo e inteiramente capaz de se derreter. É que em tudo, Senhor, engrandecestes e glorificastes vosso povo, e não vos dignastes de assisti-lo em todo o tempo e em todo o lugar. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora a oração indulgenciada. Ó Deus, que com admirável ordem determinai os ministérios dos anjos e homens, concedei propício que a nossa vida na terra seja defendida por aqueles que vos servem continuamente no céu. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no tremendo juízo. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.